Olá, pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Ela Quer, Ela Pode, um podcast onde querer é poder. E olha, eu quero começar agradecendo você que está do outro lado da lente, que está sempre aqui com a gente, domingueira, 19 horas, final de tarde, já pega aquela tacinha de vinho, de água. Hoje nós estamos gravando aqui, é dia 29 de fevereiro, tá calor nessa Curitiba e eu já vou falar de fevereiro. Parecerá que ela tá brincando. Claquete. Nós estamos aqui no dia 29 de abril, faz calor nessa terra paranaense, Curitiba, e eu já vou falar um pouquinho das nossas convidadas, porque sabe o que eu quero de você antes? Eu quero que você chegue se inscrevendo nesse canal, por favor, já dando um like, porque hoje nós temos assunto muito interessante pra gente falar, pra gente conversar um pouquinho. Seja muito bem-vinda, Vanusa Wojnarowski, é assim que fala o teu nome, Vá? Isso mesmo. Vá, que delícia ter você aqui. Já era pra ter saído antes o nosso podcast, né? Sim, um prazer estar aqui, pessoal. Um prazer, Marcela. E estava encantada esse podcast, mas hoje sai. Gente, saiu. a agenda da Vá é difícil, viu? É difícil que a mulher trabalha, essa mulher se dedica e você vai conhecer um pouquinho quem é a Vá. E Vá, uma pergunta bem difícil. Quem é a Vanusa? Olha, estávamos falando agora mesmo, né, Marcela? Como é difícil falarmos de nós mesmos. Uhum. Então, a Vanusa tem 31 anos, é mãe de 2. A Vanusa, quando falam em Vanusa, a gente já sempre se pega aos nossos, né? Ao que conecta a gente. Então, eu sou mãe da Laura, mãe do Heitor, 6 anos, 2 aninhos e meio. Sou terapeuta ortomolecular e esteticista. Então, hoje a gente segue uma linha de cuidar das pessoas de dentro para fora mesmo, né? Então, fugimos um pouquinho dessa linha da estética do supérfluo, de realmente do estético, né, Marcela? Mas a gente tem esse propósito e essa visão de que nós só poderemos estar bem por fora quando a gente está bem por dentro. Puxa, olha, você tocou num calo fervoroso de todas as mulheres, né? Sim. Porque eu tenho visto e tenho acompanhado nas redes sociais também, e quando a gente fica olhando a vida do outro, da outra mãe, a gente tá, provavelmente quando a gente soltar esse vídeo, a gente vai estar no mês de maio, um mês que tá falando muito sobre mães, né? E vem toda aquela nostalgia, e a gente vê tantas mulheres fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí você olha pra você e pensa, meu Deus, será que só eu que tô ficando pra trás? Né? Será que só eu que não consigo dar conta? Como é que você consegue dar conta, Vá? E é algo que eu trago muito na minha consulta para o paciente, porque é uma frase que eu defendo assim e falo que nós só poderemos cuidar do outro quando a gente está bem, né? Como que eu vou cuidar do outro se eu não estou bem? E justamente nessa correria do dia a dia, casa, filhos, família, trabalho, a mulher, ela sincronizar todo, né? É difícil. Então, primeiramente, a gente precisa ter esse olhar voltado para nós, porque a gente, principalmente mãe, vai se doando, vai fazendo pelos filhos, vai fazendo pelo marido, vai fazendo pela casa, e você quer abraçar tudo, né? E quando você se depara, nossa, eu não estou bem, e se eu não estou bem, quem é que vai cuidar, né? De quem cuida. Eu tenho uma amiga que fala muito sobre isso, ela é psicóloga e psicanalista, inclusive, assim, sabe? Eu falo, cada vez que nós estamos juntas é uma sessão de terapia. Porque ela fala, Marcela, tem que cuidar de quem cuida. As mulheres, elas se esquecem. Então, e tudo começa de dentro pra fora. E quando eu vejo os vídeos da Vá, sabe? Ela toca muito, assim, na gente. E às vezes, não é porque você tá desmotivada, porque você só fica olhando o outro. Às vezes é alguma coisa que tá errada dentro de você. E você pegou assim, antes de eu chegar onde pegou num calinho meu bem fervoroso, eu quero que você conte antes, como é que você chegou nisso? Como é que a integrativa chegou até você? Quando a gente falou ali na questão do cuidado com si mesma, é tão, hoje, quando a gente olha como ser mãe, né? Nós cuidamos da alimentação do filho, a gente tenta preparar, a gente tenta fazer. Só que normalmente, se a gente for olhar pra si, poxa,
eu deixei de almoçar, eu deixei de comer, porque na correria de aprontar para ir para a escola, então a gente se deixa, né? Então ter esse olhar é muito importante. E voltando na sua pergunta, a minha mãe foi o meu ponto chave ali, porque a minha mãe é uma pessoa, já tinha depressão, acompanhava ela já há anos, há 25 anos, e assim, com a medicina convencional, Marcela, eu via assim que ela estava sobrevivendo, mas ela não vivia. Porque a cada mês ela procurava um médico diferente, trocava medicação, uma pessoa muito cansada. Eu via assim que ela, ao passo que trocava as medicações, ajustavam, mas ela nunca estava bem. Ela estava sobrevivendo, mas não vivendo. Então, ao passo que ela fazia um tratamento aqui, mas aquele tratamento já influenciava no estômago. Fazia um tratamento mental, mas já mexia com o estômago, já mexia com a tireoide, já mexia, né? E aí os efeitos colaterais realmente de uma química que vai ajudar em uma certa situação, mas querendo ou não a gente vai ter um efeito colateral posterior disso. E aí eu tinha essa busca incessante e eu ficava inquieta, eu falava, isso não tá certo, né? E foi aí que eu migrei da estética mesmo, né, facial, corporal, para ter essa visão de saúde integrativa, né? E aí a gente trabalhar a base. Então ela que foi esse meu Você começou a estudar para levar isso para ela. Exatamente. Então eu fui em busca do estudo para levar saúde para minha mãe, né? Comecei a estudar sobre a modulação hormonal, que até então a minha mãe ela tinha tido tromboflebite em uma das gestações e determinados médicos eram contra a modulação hormonal. E aí nós temos duas questões quando a gente fala em modulação hormonal. Nós temos a modulação, a reposição hormonal, que é feito com hormônios sintéticos. Hoje você tomar anticoncepcional é uma reposição hormonal. Sim. Mas nós temos a modulação hormonal bioidêntica, que ela é uma forma mais natural, mais saudável de administrar essa questão hormonal. E aí foi o primeiro passo que a gente trabalhou com a minha mãe. E aí eu já vi um salto na saúde e na qualidade de vida dela. Chegou um tempo que ela tomava 23 comprimidos por dia. Nossa. Tá? E assim, como eu falei, sobrevivendo, né? Porque aí, com os efeitos colaterais, aí a gente começou com modulação hormonal e eu fui estudar um pouquinho sobre realmente os nossos combustíveis. Eu sempre comparo o nosso corpo, isso aqui é uma máquina, com o motor de um carro. Você vai colocar suco de laranja no motor do seu carro? Não vai fundir, né? Não vai funcionar, né? E é exatamente assim. Hoje, na correria do dia a dia, na nossa má alimentação, na nossa dificuldade de dormir bem, né? O nosso sono desregulado, a gente quer colocar combustíveis que não são compatíveis com a nossa máquina, com esse motor aqui. E aí, hoje, vai realmente surgir as doenças. É a depressão, é os distúrbios gastrointestinais, é a insônia. Então, isso vai vir para a estética, como a queda de cabelo, como, né, as manchas, o melasma, está diretamente ligado com o organismo inflamado, com o intestino inflamado. Então, quando a gente sinaliza hoje na estética, é porque sim, a gente já começa a ver que dentro do paciente há uma desordem, porque já está sinalizando ontem na nossa pele, na estética. Puxa, você falou tudo. Porque às vezes tá com o cabelo caindo, você vai Sim. tomar banho ralo, fica um horror, assim, até... Meu marido falou assim, nossa, Marcela, você viu que eu fico até com medo, às vezes eu vou mexer no ralo, um banho, sai um tanto de cabelo. E é que a gente precisa entender que a queda de cabelo, ela não é a causa, ela é um sintoma. A queda de cabelo, ela está sinalizando algo. É o estresse, é a deficiência dos nossos combustíveis, que são ali os minerais, as vitaminas, os hormônios, para que essa máquina ela esteja em equilíbrio, né? Então, quando sinaliza na estética, a estria, por exemplo, nós conseguimos ver que já é uma dificuldade ali na oxigenação, na perfusão sanguínea. A gente pode correlacionar com a deficiência de ferro, com a deficiência de B12, que também vai sinalizar diretamente a queda capilar. A B12, ela está diretamente a alteração do humor. Então, o paciente, às vezes, é medicado
para bipolaridade, mas quando a gente na realidade vai olhar para o exame de B12 dele, Marcela, ele tá com a B12 lá no pé. E isso tem muita oscilação de humor. Pronto, não tem nada a ver com né? bipolaridade. Você sabe que Sim. isso vai muito da psicoterapeuta que a gente já teve aqui no canal, tá? E ela falou sobre isso exatamente, que muitas vezes é erro no laudo de você dar o diagnóstico para uma pessoa sem antes você ver o todo, sem antes você ver um exame de sangue. E aí que eu ia chegar. Quando eu vi a Vá falando nos conteúdos dela sobre a importância de analisar um exame de sangue, eu falei, gente, quando que uma esteticista olhou um exame de sangue pra mim, quando eu vou? Olha a diferença, olha o cuidado. Sim. Como é que você conseguiu unir, assim, isso? Porque, na realidade, hoje nós vamos muito além do analisar e ler. Porque qualquer pessoa pode ler um exame de sangue hoje. Tem os valores de referência, mas nós precisamos correlacionar, interpretar esses níveis justamente com... quando o paciente está em consulta, ele preenche um questionário metabólico de sintomas. E a gente vai correlacionando realmente esses sintomas. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes que a pele, ela é um tecido periférico, ou seja, gente, ela está nas extremidades. Sim. Se eu for pensar em tratar algo na estética, um rejuvenescimento que seja uma mancha, uma gordura localizada, eu preciso entender que esses mesmos nutrientes que vão agir para a produção de colágeno, vão agir no clareamento como antioxidantes, mas eles não agem só na minha pele, eles agem também na saúde dos órgãos em geral. Eles agem na minha saúde hepática, no fígado, eles agem na minha saúde tireoide. Ferro totalmente, a tireoide é dependente de ferro. Meu Deus. Como o nosso cabelo, como a pele para flacidez. Então o nosso corpo ele é muito inteligente, Marcela. Ele vai pensar o quê? Está com alguma deficiência, está faltando B12, ferro, vitamina D, que a gente vai conversar sobre a vitamina D, que eu amo. Legal. O nosso corpo ele sempre vai prezar pelo que é vital. Então, por mais que ele saiba que nós ficaríamos muito felizes, sem queda de cabelo, com tudo em cima, bem... Ele nunca vai deixar a nossa saúde hepática, a nossa saúde cardiovascular de lado. Porque ele sempre vai prezar pela vida. Ele vai pensar assim, ó... Eu já estou com um pouco nutriente de ferro. A tireoide da Marcela não é importante pra mim. O que é importante é ela não ter flacidez. Ele nunca vai pensar isso. Nunca. Ah, poxa! Então, assim, por mais que ele saiba que você vai ficar muito feliz, ele vai liberar, ele vai desprender aquele nutriente na corrente sanguínea e vai destinar pro lugar que ele julga mais importante, pro lugar que ele julga vital. E aí, o que acontece? É por isso que surgem as afecções estéticas. E quando surgem as afecções estéticas, opa, é um alerta. Se tá faltando aqui, é porque tá comprometendo não só a estética, comprometendo a saúde no geral. Gente, imagina, isso traz uma satisfação. Quando você entende disso, quando você olha o meu exame, você vê as faltas que eu tenho, você já sabe que você não pode fazer um determinado procedimento se eu não cobrir aquela deficiência. Com toda certeza. Isso é uma das grandes chaves para a gente ter os resultados que a gente tem, porque eu sempre falo para os pacientes, a tecnologia, ela pode ser, Marcela, assim, uma tecnologia de última geração, né? E eu ter a minha clínica, mas ela vai continuar sendo sempre um estímulo. Eu vou dar um estímulo de colágeno. É o teu corpo que vai me responder esse estímulo. Se não tiver em equilíbrio de dentro para fora, eu não vou ter o resultado. Então, quando a gente entendeu e teve esse olhar integrativo, a gente tira também um peso dos ombros, assim, de carregar do resultado do paciente depende só de mim, não. Você tem a sua parcela de responsabilidade, que você precisa se alimentar bem, que você precisa dormir bem, que você precisa nutrir, para que a gente venha ter resposta. E os resultados que nós temos hoje na clínica, eu tenho muito orgulho em falar que vão muito além da estética. Porque o paciente, ele vem pedindo por isso aqui, por essa manchinha que eu tenho aqui, pela minha estria, mas o que a gente entrega para ele é uma qualidade de vida, é um bem-estar, é a melhora do sono, é a melhora do humor dele no dia a dia, com os filhos, a disposição. E a gente também trabalha de uma forma preventiva nas doenças, dessa forma, tendo esse olhar integral.
Então é o que a gente mais ouve. Nossa, Vanusa, eu vim aqui por isso. Mas os ganhos que eu tive, porque por a gente ter esse olhar integral. As pessoas te procuram por qual motivo, assim, no best, tá no top 10, assim? Hoje, saúde gastrointestinal. Eu gosto muito de falar sobre o intestino, né? Sobre vitamina D, como eu falei pra você. Então, hoje, na realidade... O que a vitamina D tem a ver com o intestino? Me ajuda. Vamos lá. Na verdade, hoje, a vitamina D não seria uma vitamina. Ela é um hormônio D. Porque a vitamina, como a vitamina B12, como outras vitaminas, vitamina C, nós conseguimos ter essa ingesta dela e essa reposição através dos alimentos. A vitamina D não. A gente precisa sintetizar a vitamina D. Hoje, nós vivemos literalmente uma pandemia de falta de vitamina D. Porque a única forma de, eu tomo sol. Tá, eu tomo sol, às vezes coberta, com protetor solar no rosto, protetor aqui. Chapéu. E assim, gente, para absorver vitamina D mesmo, nós precisamos, palma da mão, a sola do pé, meio-dia. Quem que fica no sol, torrando hoje, meio-dia. Essas são as regiões que mais absorvem vitamina D. Gente, nunca eu ia imaginar assim que era exatamente a palma da mão. A doutora Victoria Borba já esteve aqui, ela falou sobre a vitamina D, exatamente isso que você acabou de falar, e ela falou que até os dermatologistas iam querer matar ela, mas se fosse assim, para você ter a vitamina D, é sol do meio-dia, 11 horas, de top, de biquíni lá no fundo das suas casas, pegando o sol. Porque assim, dessa maneira, você conseguiria ter alguma coisa de vitamina D. E olha que, mesmo assim, eu vou falar pra você, eu tenho, como eu falei, pacientes, a maioria dos meus pacientes lá em Palmeira, são agricultores. Trabalham na lavoura, trabalham debaixo do sol. Só que assim, todos cobertos. Chapéu, como a gente falou, blusa comprida. Se você olha a vitamina D, você vai dosar a vitamina D, tá abaixo dos níveis que deveriam estar. Então não é um mal de curitibano, né? Que fala, curitibano não tem vitamina D, porque não pega sol, porque não sai no sol. Isso eu comprovei justamente com os nossos pacientes lá, que são agricultores. Porque a gente fala em vitamina D, não, eu acredito que eu não tenho deficiência, eu não tenho falta porque eu trabalho no sol. Você vai dosar, está baixa. E quando a gente fala em vitamina D, então assim, por obrigatoriedade, todos, sem exceção, deveriam suplementar. Porque nós não temos fonte de vitamina D na alimentação. Gente, qual foi a última vez que você fez seus exames de sangue? Qual foi a última vez que você pegou os seus exames de sangue e realmente deu para alguém analisar? Porque sabe o que a gente faz? A gente faz o exame de sangue, sai lá do gineco cheio de exame, de mamografia, não sei o que, ele fala assim, se der alguma coisa eu te telefono, né? Sim. Aí até telefona, mas só que eu já vi o exame, eu vi que não tá tudo bem, eu vou olhar aquelas referências, tô dentro, tá tudo bem, jamais a gente volta. Quantas vezes eu fiz e ficou parado? E essa é a questão que pega um pouquinho ali, Marcela, nos níveis de referência. Porque ali nós temos níveis normais. Só que quando a gente pensa em saudabilidade, em longevidade, em qualidade de vida, só a vitamina D, nós falamos da vitamina D, só ela participa de mais de 360 funções no nosso corpo. Nossa. Então, se eu fico ali presa naquele valor de referência, talvez eu não vou ter a dosagem, a totalidade biodisponível dessa vitamina, desse hormônio circulando no meu corpo, para que ele consiga desempenhar todas as funções que ela precisa. Então, hoje, uma dosagem realmente ideal de vitamina D, no mínimo, é 80. Né? 80 para cima, isso depende muito. Você me perguntou da questão gastrointestinal. O que a vitamina D tem a ver com o intestino? A nossa saúde gastrointestinal, estômago e intestino, são dependentes de vitamina D. É ela quem estimula a produção de ácido clorídrico no nosso estômago, para melhorar a absorção, para melhorar a digestão. Ela, melhorando a absorção e a digestão, a gente vai melhorar simplesmente tudo, porque é o intestino que acontece a absorção dessas vitaminas, desses nutrientes. É a mesma coisa que eu chegar e abastecer o meu carro e o tanque estiver furado. Se eu não tiver uma boa absorção, de nada vai adiantar, eu posso suplementar a melhor forma. Eu posso ter a melhor alimentação. Se eu não tiver uma boa absorção, não vai estar chegando
Não adianta. Pro motor esse combustível. E a gente tem uma... Na clínica, eu tenho um dizer que eu converso muito com os pacientes, que é o fazer cocô caro, Marcela. Oi? É exatamente isso. Tem muitas pessoas, pacientes que chegam lá cheias de fórmulas, com frascos de formulações incríveis, gente. Só que estão fazendo cocô caro porque não absorve. Porque a saúde gastrointestinal está péssima. Sem falta de vitamina D, que é o veículo que age na absorção. Se eu não tiver vitamina D, nada vai absorver. Entende? Nossa, e não adianta ficar tomando fibra, comprando pote, se não tiver com a vitamina D em dia. Falando em saúde mental, o nosso intestino é que, quando a gente fala em neurotransmissores, a gente sempre associa cérebro. Óbvio. Mas ali no nosso intestino, nós temos muitos neurotransmissores que participam desse processo de liberação e produção de serotonina, dopamina, que são os nossos neurotransmissores do bem-estar, da alegria. Vocês estão vendo como o nosso corpo, ele é realmente uma máquina, como a Vá falou, a gente pode ser comparado a um carro. Teve aqui a doutora Fernanda também, que só fala sobre intestino, saúde intestinal, nós falamos bastante sobre cocô, foi bem legal. Foi um episódio agora, faz pouco tempo. E ela falou exatamente o que a Vá tá falando. Gente, ela falou assim, você quer ver uma pessoa mal-humorada? É porque ela tá com um problema... Enfesada. Isso! Já viu o termo enfesada? Já. É a pessoa que não tem uma saúde gastrointestinal boa. Ela vive enfesada. Ela tá assim e com o intestino também, né? Exatamente. Sem absorção. Sim, exatamente. Então, a vitamina D, a gente falou, né? Dei 2 exemplos para vocês aí, na questão da absorção. Na questão, Marcela, de digestão, um paciente diabético. Hoje, pra gente, né, tanto o paciente que é diabético, ele, por obrigatoriedade, ele precisaria muito fazer uso de altas dosagens de vitamina D, porque a vitamina D, ela ajuda a absorver, a retirar o excesso de açúcar do sangue. E ajuda nessa entrada do açúcar para dentro da célula, tá? Ela age na queima de gordura corporal, então pro emagrecimento. Não tem como a gente pensar em tratar gordura sem vitamina D. Ela aumenta a nossa imunidade. Então, ela aumentando a nossa imunidade, os glóbulos brancos, vai aumentar realmente a nossa defesa. Eu tenho falta de glóbulos brancos, sabia? Olha só. Pacientes depressivos, justamente porque a gente falou essa questão dos neurotransmissores. Então, não tem, gente, como a gente partir o ser humano no meio, o corpo humano no meio e falar assim, eu vou tratar aqui. Né? A gente tem que olhar para o todo. Eu vou tratar a gordura localizada do abdômen. Eu vou tratar uma disbiose intestinal, né? Que ali é corta lá. Tá bonito até agora, né? Tá mesmo. Essa disbiose seria essa inversão de bactérias ruins, uma proliferação de bactérias ruins e uma menor quantidade de bactérias boas. Não tem como eu olhar para tentar trabalhar só esse intestino, só essa disbiose. Eu tenho que pensar no todo, né? Então é isso que a gente faz na clínica. Se eu não tiver bem em equilíbrio de dentro para fora, não adianta eu querer tratar um melasma que está diretamente ligado com o intestino. Nós temos um mapa da face lindo, que quando os pacientes chegam com alguma afecção, seja mancha, seja... A gente consegue ver pela medicina tradicional chinesa os órgãos que estão intoxicados. Quando o paciente tem aquele melasma assim grandão na testa, fígado, estômago. Então, foi tão lindo. Ainda essa semana eu conversei com uma paciente que ela chegou com umas olheiras assim pretas, mas olheira assim panda, preta, bem panda. E aí ela falando que ela já tinha feito de tudo que você pudesse imaginar. Ela já tinha feito preenchimento, ela já tinha feito ozônio. E ali, as olheiras dela, bem em cima das olheiras, a gente arremete à saúde dos rins. E eu perguntei pra ela, como que tá a tua saúde? Como que tá a tua saúde renal? Não, vó, eu tenho crise, tenho pedras desde pequena, pedras nos rins. Pegou. Eu faço tratamento desde pequena nos rins. Aí, Marcela, a gente começa a identificar a causa. Porque se a gente ficar só alisando esse paciente, a gente não trata a causa. Quando a gente vai na base, é que tratando a causa,
a gente Pronto. consegue devolver saúde, bem-estar, qualidade e realmente resolver o problema do paciente. É porque pensa quantas vezes ela ia voltar lá com o mesmo problema, faz o procedimento, aí depois fica como se aquele procedimento não foi bem feito. Com certeza. Melasma, acontece muito isso, mancha. Porque quando a gente não olha para esse intestino, não desinflama esse intestino, né? O melasma, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E às vezes volta muito pior, né? A gente tem a fala que é o efeito rebote. Mas é que não foi olhado de dentro para fora. Então, o melasma tem cura? Não tem cura. Mas a gente tem um controle. A gente cuidando desse intestino, uma rosácea. Eu tive um caso lindo de uma paciente. Dá pra gente mostrar aqui pro pessoal. Vamos colocar na edição. De uma paciente que já estava anos fazendo tratamento para rosácea. E assim, gente, a pele dela inteira inflamada, assim, vermelha, inflamação, assim, com pus mesmo. Só que a rosácea, ela tá diretamente ligada com a SIFO, que é uma síndrome fúngica, ou a SIBO, síndrome de bactérias, um crescimento fúngico de fungos e bactérias no intestino. Puxa. Então, quando a gente cuidou desse intestino, desparasitou, limpou ela por dentro, ela já estava há mais de 3 anos fazendo uso de antibiótico, pomadas e mais cremes. Melhorava um pouquinho, voltava. Melhorava um pouquinho. Era só de fora, né? De fora. Administramos bastante vitamina D com ela. Então, assim, como eu falei, as dosagens são muito particulares. A gente não pode olhar naquele valor de referência e colocar todas as pessoas naqueles níveis, porque cada organismo tem a sua necessidade. Já que você falou de desparasitação, o que é exatamente a desparasitação? Hoje, nós temos assim, ó, quando a gente fala em desparasitação, muitas pessoas... Vou tomar uma aguinha. Tá? Opa, vamos também. Ó, tomar água, isso faz parte aí do seu tratamento. Exatamente. A gente lembra lá de vermes, de... Isso, eu penso que é um vermífugo. Isso, vermífugo. A gente lembra do albendazol, a gente lembra do Anitta, que a gente dá pra criança, né? Quando pai e mãe tem filho pequeno, a gente dá o Anitta. A diferença é o seguinte, pessoal. Hoje, se a gente for, Marcela, numa escala saudável isso. Nós somos considerados apenas 10% humano. Tem um livro... Como é que é? 10% humano só. Tá. 90% microbiota. Ah, é verdade. Mas nossa, é tudo ruim? Não, nós temos nosso microbioma, nossa microbiota de defesa, as bactérias de defesa, porque senão se eu colocasse a mão aqui na boca, se eu me contaminasse, já daria ruim. Não, a gente tem essas bactérias de defesa. A questão é que quando isso começa a inverter, quando a gente tem essas bactérias, parasitas, fungos, vermes, e eles começam a se proliferar numa quantidade. Hoje, pra gente ter, vamos dizer assim, contato e contaminação com parasita, tem pacientes que chegam na clínica e falam assim, eu não tenho parasitose, eu não preciso disso. Não como muita comida, não como peixe cru, não como carne cru. Falei, só basta você respirar. Só basta respirar. Por quê? Hoje, o que faz com que o micro-organismo, com que os parasitas, eles acabem se proliferando no nosso corpo? O desequilíbrio do pH. O que desequilibra o nosso pH? A gente viver. A gente se estressar. A gente comer a água que a gente bebe. Tem metais tóxicos, tem metais pesados. A poluição eletromagnética, que a gente tá... Aqui, ó, câmera aqui, Wi-Fi aqui. O tempo todo. Isso desestabiliza, desequilibra o nosso pH. Com quem não se estressa hoje? O sono desregulado, a alimentação, a medicação. Então, desequilíbrio é igual vamos pensar numa planta. Vamos pensar num alimento ali que a gente está cultivando numa horta. Se eu desequilibro o pH daquela planta, ela vai estar mais sujeita a ter bichinhos. A plantinha a ficar doente. A gente tem que vir com alguns remedinhos naturais para planta, porque às vezes sai uma manchinha na planta, desequilibrou o pH daquela planta, desequilibrou o pH daquela fruta, daquele legume. Então, e hoje é tão difícil, né, na agricultura, no agronegócio, conter isso. Imagine nós
com estresse, com tudo que a gente é bombardeado. Então a gente desequilibra pH, a gente fica muito mais suscetível à parasitose, né? E esses parasitas, muito ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a gente só tem parasitose no intestino, essa é uma grande diferença, o porquê que quando a gente faz um exame de fezes, um exame parasitológico, ele não acusa, né? Nós temos a época certa desses parasitas, eles se alojarem, a maior parte deles no intestino, porque na realidade nós temos parasitas no nosso corpo todo, em todos os nossos órgãos, circulando na nossa corrente sanguínea. Eles têm no um nosso período, cérebro. que período é esse? Então eles ficam como se fossem uns carrapatinhos grudados na parede dos nossos órgãos. E esses parasitas, Marcela, a gente fala que a gente é um hospedeiro, porque eles ficam ali roubando os nossos nutrientes, eles precisam se alimentar. Se alimentam do quê? Eles roubam os nossos nutrientes. Então isso já é uma das grandes causas por que as pessoas suplementam e as vitaminas sempre estão baixas. Elas estão dividindo, compartilhando esses nutrientes com alguns parasitas. Eles defecam dentro de nós, eles se reproduzem dentro de nós, eles liberam toxinas dentro de nós. E isso circula no nosso corpo. Então nós temos lua cheia, lua nova, que são as melhores épocas para a gente desparasitar. Porque é justamente nessas épocas que esses parasitas, eles migram, a maioria deles para o intestino, que eles vão ovular, que eles vão acasalar. E a gente consegue pegar mamãe, papai, filhinho, os próximos filhinhos, né? Então, Lua nova e lua cheia. Gente, então agora, acho que nós estamos no período, nós estamos gravando, tava lua cheia, não sei se continua. Segunda-feira, no dia 8, na próxima segunda-feira, eu tenho vários pacientes que estão iniciando um processo de desparasitação que é lua nova. Eu, particularmente, prefiro preparar esse organismo do paciente na lua cheia, até chegar a lua nova, preparar todo o sistema digestivo. Por quê? Quem gosta de morrer, Marcela? Ninguém gosta de morrer. Os parasitas também não. Não gostam de morrer. Então, os pacientes podem sim ter alguns efeitos colaterais da desparasitação, que é a desparasitação mesmo sendo natural, que eu vou te explicar. Tem alguns pacientes que pode ficar mais nervoso, mais estressado, pode ter diarreia, pode ter algum sintoma. Por quê? Quando os parasitas estão sendo ali eliminados, eles liberam amônia na nossa corrente sanguínea. O nosso rim, o nosso fígado, é uma substância tóxica. Mas é devido ao parasita mesmo. Eu brinco que é melhor ele liberar isso quando tá morrendo do que ele tá vivendo dentro da gente. Com certeza, você sabe que vai ter um período só, né? Exatamente. Então, essa substância amônia, fígado, rim, eles têm essa capacidade de eliminação. O nosso cérebro já não. Então, as pessoas, elas já tendem a ficar no começo mais irritada, mais nervosa, pode dar uma crise de choro. Por isso que a gente tem já algumas estratégias fitoterápicas, como a ginkgo biloba, para retirar esse excesso de amônia do cérebro. Olha só, gente. Então, por isso que muitas pessoas, quando vêm com síndrome depressiva, bipolaridade, a primeira forma da gente é o que? Desparasitar e limpar de amônia esse cérebro. Porque às vezes não é a depressão, não é a falta de vitamina D, que não está liberando neurotransmissores, é o excesso de amônia no cérebro. No cérebro. Meu Deus. E aí que tá a diferença de eu usar um Anita, de eu usar um albendazol, eu trabalhar um processo de desparasitação. E me fala assim, porque durante a pandemia a gente tomou muito o tal do... Como é que é o nome daquele? Ivermectina. Demais, né? A gente pensa assim, nossa, não, eu já tomei muito isso aí e pra mim já resolveu. Qual que é a diferença dele pro Anita e pro método que você usa? Então, assim, todos funcionam? Funcionam. Para todos os parasitas? Não. O nome já diz, vermífugo, né? Então, dentro do albendazol, do Anita, do ivermectina, se a gente ler na bula, ali vai ter o grupo de parasitas que aquele medicamento, que aquele fármaco, ele age.
A desparasitação natural já é totalmente diferente. Nós conseguimos uma abrangência muito maior. Não só parasitas, vírus, bactérias, fungos, íons. Então, assim, a gente consegue realmente fazer essa limpeza. E outra, ivermectina, esses fármacos, normalmente eles agem na saúde intestinal, nos parasitas que estão alojados no intestino. Normalmente é uma dose, 5 dias, dose única, 3, 5 dias no máximo. Isso. A desparasitação não, é um período de no mínimo 60 dias. Como é que é? Como é que vai funcionar? Então, eu vou sair assim, com um frasco? as concentrações são totalmente diferentes para cada idade do paciente, para as queixas, para os sintomas. Então, nós fazemos a manipulação de uma forma natural, com tinturas. A tintura realmente ela é como se fosse um chá extremamente concentrado, forte ali, 80, 90% da planta, né? Com absinto, com nogueira, com cravinho, com orégano. E a gente está falando na química, em relação das tinturas, mas quando a gente olha para o meio biofísico, esse meio biofísico hoje, tudo que é matéria, tudo que tem vida, tem uma certa frequência, né? Cada órgão, cada célula do nosso corpo, cada parasita, cada vírus, cada bactéria tem uma certa frequência. Muita gente fala energia, mas ele vibra numa determinada frequência. Isso é tão real que, por exemplo, você está num casamento. Qual que é a frequência que está vibrando os teus sentimentos, a frequência da alegria, do amor, mas chega num velório pra você ver. É outra frequência. Esse negócio da frequência também faz muito sentido, porque quando a gente chega nos parques da Disney, por que as pessoas são tão felizes lá? Por que as pessoas amam? Porque lá as pessoas estão de férias, lá as pessoas estão tranquilas, elas estão longe de problemas, elas esquecem, tá todo mundo feliz, sim, tá todo mundo feliz no mesmo ambiente. Por que as pessoas ficam... Por que as pessoas ficam 2 horas numa fila dentro dos parques e não reclamam? E ficam numa fila de mercado aqui, 20 minutos, sim, tem quase um... É uma questão de energia. Com certeza. E essa questão frequencial nós trabalhamos também hoje, não só na desparasitação, porque tem como a gente frequenciar a energia, a frequência daquele parasita, daquele órgão, para a gente emitir essa energia, emitir essas frequências para ajudar nessa eliminação. Então, além da gente trabalhar com óleos essenciais, com as tinturas, a gente também trabalha esses produtos frequenciados, que a gente fala. Isso é terapia quântica. Nossa, imagina você ter uma pessoa perto de você, que esteja cuidando ali da tua saúde integrativa, que saiba usar os óleos da maneira certa, e isso faz diferença. Eu, na minha ignorância, que gosto do cheirinho e tal, eu comecei a usar óleos em casa, sabe? Comecei a colocar no cheirinho, sim, comecei a usar um óleo de foco, que eu sempre uso, assim, atrás da orelha e tal. Já me faz bem. Exatamente. Imagina você saber usar da maneira certa. A Marcela me perguntou o que eu tava tomando antes da gente começar o podcast. É verdade, ela pingou uns negócios lá dentro, uns pó de pirim-pim-pim. Eu tava tomando a tintura de ginkgo biloba, que é justamente para foco, memória, concentração, né? E que também é uma das que a gente usa na desparasitação que eu falei para retirada de amônia. Então, quando a gente, na saúde integrativa, nós temos vários recursos terapêuticos, né, que a gente utiliza. Um deles são os frequenciais. Por exemplo, a gente consegue hoje trabalhar a frequência do sentimento de ansiedade, para a gente diminuir, né, essa ansiedade. A gente consegue frequenciar ali os neurotransmissores, o cérebro, o intestino, se o fígado não está saudável, se o intestino não está saudável. Então a gente consegue trabalhar essas frequências, é como se fosse realmente dando os estímulos a nível de tireoide. Então hoje, na saúde integrativa, a gente tem vários recursos terapêuticos. Vai da gente realmente na consulta, né, no questionário metabólico, no rastreamento metabólico e na biorressonância, que é o que a gente também vai falar um pouquinho. A gente consegue mensurar essas frequências, consegue, através da compatibilidade de um alimento, se o paciente está intoxicado por metal pesado ou não, por qual parasita,
pelo fungo, a gente consegue trabalhar no Meu exame Deus, de já dá biorressonância. vontade de dar o meu exame, assim, dá uma analisada, vamos, o que tem aqui? Tenho certeza que você é do outro lado também, né? E me fala, o que é esse outro procedimento que você falou agora? Então, a gente estava conversando aqui com a Marcela, que quando a gente fala em identificar e ir na base, né? Primeiro de tudo, a gente precisa o quê? Limpar terreno biológico. A gente precisa dessa limpeza. Depois a gente vem desintoxicando. Depois a gente vem nutrindo. E para que a gente saiba realmente o que fazer, nós precisamos avaliar bem esse paciente, bioquimicamente, sim, com exames de sangue, mas também fisicamente, no físico, no sentido na biofísica, que é a biorressonância magnética. Onde a gente trabalha com aurímetro, com testadores. Com o quê? Com aurímetro. Eu estou aqui com a minha biorressonância. Quer que eu mostre? Quero. Depois? Eu trouxe. Amor, tá no carro? Produção? Por favor, claro que É um queremos. teste biofísico. E que na realidade hoje essa é uma conduta nova. Sim, é uma conduta nova, né? Da saúde integrativa, da medicina integrativa. E hoje eu vejo que é cultural também, porque as pessoas ligam o médico, só que não é errado, cada um ali na sua posição, né? Mas normalmente eles vão pro sintoma do paciente. A gente tem que ter esse olhar integral para ir na base, para ir na causa, né? Então é uma visão diferenciada, sim, é uma visão, só que cresce muito e é realmente onde as pessoas têm a cura, tem a remissão da doença, para doenças autoimunes, para tireoidite de Hashimoto, para que muitas pessoas falam que não tem cura. Na integrativa, quando a gente vai na causa, na base, na raiz, a gente consegue ter a cura, ter a remissão da doença. Chegamos aqui 1 hora depois, produção, tá aqui o teste. Nós temos como fazer essa avaliação a partir do que eu falei pra você, Marcela. A partir do momento quando a gente fez o diagnóstico do paciente, né? A gente vai então desparasitar, a gente vai desintoxicar, mas antes essa avaliação ela precisa ser minuciosa, é o ponto principal do tratamento pra gente fazer esse diagnóstico. Tá. Então nós temos como avaliar o paciente bioquimicamente, que seria através dos exames laboratoriais. Sim. Através de uma boa consulta, os sintomas realmente, né, uma boa conversa com A o anamnese, paciente, assim, né? a anamnese. Mas também nós precisamos entender que nós somos um ser trino. E nós temos a nossa biofísica, gente, que é elétrons, que é prótons, que vai lá na aula de química, de física, mas que está totalmente ligado. Que é aí que entram os frequenciais, a energia, o frequencial que a gente estava falando. Então, nós temos a possibilidade de trabalhar um exame que se chama biorressonância, tá? Hoje nós temos a oportunidade de fazer isso de uma forma manual, mas nós já temos aparelhos biofísicos que fazem essa biorressonância magnética que a gente diz, né? Então, o exame de biorressonância, na verdade, mais nada seria do que a gente identificar... Não vai parar aqui, mano. Se eu colocar assim, ó, dá pra ver, ó. Vai cair. Aqui, parou. Mais nada seria do que essa ressonância, a gente identificar a ressonância do alimento. Se a gente está contaminado, por exemplo, com parasita, se a gente está com um órgão que não está saudável, esse fígado, esse intestino, ele não iria ressoar. Se um alimento, por exemplo, não é compatível com o meu tipo sanguíneo, hoje nós temos, a partir do tipo sanguíneo, bioquimicamente, nós temos alimentos que são benéficos para você, Marcela. Por mais que você, o glúten, a lactose, não sou alérgica, não tenho intolerância, mas na sua bioquímica, às vezes, por exemplo, um sangue O. O sangue O, ele nasceu para ser carnívoro, gente. Então, a carne bovina é ótimo pro sangue O. Já para uma pessoa de sangue A, se ela come a carne, o corpo dela entende que ela está se envenenando e não se alimentando. Você sabe que as pessoas, aos poucos, elas têm entendido isso? Sabe o que eu percebi? Caiu um patrocinado pra mim. O meu Instagram, ele tem certeza que eu sou médica. Ele acha que eu sou, né? Sim. Por causa da profissão. E caiu um patrocinado sobre teste genético. Eu falei, gente, que interessante isso. E era da Genera.
né? Uma empresa que eu já tinha também estudado, já vi alguns podcasts dele. E o Instagram, assim, maior movimento, as pessoas falando e querendo ganhar de presente o tal do teste genético. E eles estavam com uma promoção, porque agora tá mais acessível e tal, para descobrir esses detalhes de compatibilidade. O que é isso? E é real, porque se a gente olhar, por exemplo, para um paciente de sangue A, eu falo que Deus, ele é tão maravilhoso na sua perfeição, no nos criar, porque o sangue A, as pessoas do sangue A já têm uma predisposição a ter uma deficiência na produção de ácido clorídrico. Então, a digestão deles já vai ser diminuída, já vai ser mais lento. Quando a gente olha para o sangue A na introdução de uma carne, seja qual for, o sangue A ele nasceu para ser vegetariano. Olha. Justamente porque na sua fisiologia, ele já tem essa predisposição para ter uma produção diminuída de ácido clorídrico. Isso independente se eu sou positivo ou negativo? Independente. Tá. Independente. E aqui na biorressonância, essa é uma grande, assim, eu vejo que é um grande avanço e é o diferencial de nós realmente tratarmos o paciente de uma forma única e personalizada. Porque quando a gente tem aquele olhar nutricional, funcional, de contagem de calorias, de que o leite a gente sabe que não é bom, o glúten a gente sabe que não é bom, a farinha a gente sabe que não faz bem, o açúcar. Porém, mesmo os alimentos que são saudáveis, um tomate, uma laranja, tem pacientes que não ressoam, não seria benéfico para aquele paciente. Independente se ele está com uma alimentação super saudável, mas na sua biofísica, o corpo dele não vai ressoar com aquele alimento, não vai responder. Isso vai implicar em tudo, vai gerar processo inflamatório. Quando a gente agride o nosso corpo, ele libera ácido lático, inflama, desacelera o metabolismo. Então, tem aqueles pacientes que assim, eu tô fazendo de tudo, tô uma alimentação super regradinha, não consigo emagrecer, luto com a balança. Às vezes, os alimentos que ela tá não estão ressoando com o organismo dela. Por mais que seja uma dieta equilibrada, por mais que seja um alimento saudável. Eu faço dieta e não emagreço. Exatamente. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a compatibilidade, com a ressonância. Então, esse aqui é um aurímetro, né? Tá. Cada terapeuta tem o seu exclusivo aurímetro, né? Tá. E aqui eu consigo, através do aurímetro, fazer esses testes, Marcela. Aqui, gente, nós temos uma caixa, mas nós temos várias caixas onde nós temos mais de 300 frequências. Então, aqui nós temos açúcar, caseína, os óleos vegetais, gordura vegetal, gordura animal, acidose, disbiose. Então, aqui a gente consegue, né, a questão hormonal, a gente consegue ver. Eu tenho a outra caixa que nós temos exatamente os metais pesados, a contaminação com chumbo, com alumínio, com mercúrio. Hoje, não tem quem não esteja... Parasitas. Isso. Gente, que legal! Então, essa é uma das caixas que a gente faz. Eu vou testar as 300 frequências no meu paciente? Não, porque isso demoraria em torno de 5 horas de consulta. Então, de acordo com a anamnese que ele me traz, os sintomas, a gente vai coletando esses dados. E vai eliminando o que não vai precisar. E aí eu vou fazendo os testes no paciente. Então, a gente consegue vir hoje com os frequenciais. Mas como é que é? O que tem a ver essa coisinha que tá na tua mão com isso aqui? Aqui nós temos uma água biodestilada com frequências gravadas de homocisteína, com frequências gravadas, por exemplo, do açúcar. Então eu vou fazer esse teste, você vai segurar no seu timo e eu venho com o aurímetro depois para ver se vai ressoar ou não vai ressoar. Eu fico neutra, é ele que aproxima ou distancia. Se ele aproximar, é sinal que faz bem, que ressoa, que você A pessoa vai segurar isso. Isso, a pessoa segura esse aqui. E eu seguro o aurímetro. E eu vou fazer o teste em você, eu fico neutra com ele. Tem pacientes, quando eles estão muito intoxicados com parasita, que isso aqui, Marcela, chega a torcer, virar assim, eu fico parado com a mão, isso aqui torce.
Gente, Então, só de segurar. Exatamente, porque aqui estão gravadas as frequências. Então, você tá segurando, né, essa frequência, e aí a gente vai sinalizar com o teu corpo. Se realmente você tá intoxicada, se ressoa, se não ressoa, se é benéfico, se não é benéfico. A gente consegue que fazer. Maravilhoso! Na clínica, Eu nós temos... desconhecia, eu nunca tinha escutado. Isso aqui é o exame de biorressonância manual com orímetro. O objetivo é a gente sempre buscar a homeostase desse órgão, né? Porque um órgão saudável, ele vai vibrar uma frequência X determinada. Então, é exatamente essa frequência que a biorressonância ela vai captar. Se o órgão está saudável, se não está saudável, se algum processo inflamatório, algo que possa, né, estar comprometendo a saúde daquele órgão, no geral. Então, a gente realmente vai conseguir captar essa ressonância, né? Se é positiva, se é negativa, né? O objetivo nosso é que quando a gente faça o teste com orímetro, no caso, eu tive um paciente com toxoplasmose, né? Na região ali, o aurímetro praticamente, ele, assim, entortou completamente. Eu seguro assim plano, seguro ele neutro. E a força que o aurímetro faz com a ressonância, realmente ele me conformando, ou ele já tinha feito o exame bioquímico, tinha dado toxoplasmose. Aí ele chegou no consultório, eu falei assim, na clínica, eu falei, olha, não precisaria nem você ter feito o exame bioquímico, veio aqui. Através da biorressonância deu certinho que ele estava contaminado com toxoplasmose. E até a biorressonância você descobriu enquanto estava estudando, por conta da tua mãe? Isso aqui surgiu ou veio depois? Isso veio com eu estou finalizando uma pós em saúde integrativa, né? Já estou fazendo outra. Ai, que legal, uma outra parabéns. mentoria com uma das profissionais assim que eu mais admiro nessa parte de saúde da mulher, saúde integrativa, que é a doutora Elizabeth Pinheiro, que a gente fala muito sobre desparasitação, sobre detoxificação e biorregulação. Então eu estou fazendo essa especialização, essa mentoria com a doutora Elizabeth Pinheiro. E aí, quando a gente entra nesse universo de saúde integrativa, medicina integrativa, a gente vai aderindo a várias terapêuticas que vão facilitar tanto na conduta de tratamento, mas na conduta de diagnóstico do paciente. Nós trabalhamos na clínica com a terapia injetável ortomolecular, né? Então, que seria realmente a indução, a reposição de vitaminas, nutrientes. A gente tem a soroterapia, que são os soros de homeostase que a gente fala. Eu consigo testar todos na biorressonância. Gente, então, a ozonioterapia, sério, eu fui lá na VA e eu estou fazendo uma sessão de depilação a laser, maravilhosa, inclusive, maravilhosa. Eu sem dor, né, Marcela? Sem dor, o negócio não dói. A primeira vez que eu fiz, acho que não é muitos anos atrás, acho que foi o quê? Eu posso falar, uns 5 anos? Atrás, mais ou menos isso. Eu fui num lugar, tipo, doeu demais. Eu, tipo, não terminei nem as 10 sessões que precisava. Quando eu fechei o pacote com a Vá, porque ela fez uma live, inclusive, ela faz lives, fique de olho lá no Instagram dela. Quando ela faz live, dá a louca nela lá, ela faz um monte de promoção. Comprei o pacote da depilação e fui. Aí cheguei um dia toda desengonçada, falando pra ela, uma choradeira, eu tava com dor. Sabe-se Deus, eu falei pra ela, tô achando que é ciático, dói. E ela falou, vem aqui que eu vou fazer um negócio em você. E ela me aplicou umas injeção poderosa. Eu sei que no dia seguinte, eu tava sem dor. Sem dor. Ela acelera muito o processo de oxigenação, cicatrização. É um dos melhores, se não o melhor anti-inflamatório, antibiótico natural que nós temos, né? Então, na realidade, é um gás de oxigênio medicinal que passa por um gerador, né, e se transforma em ozônio, mas a hora que a gente faz a aplicação, então ele é extremamente oxidante, que a gente diz nesse momento, mas se torna antioxidante no nosso organismo, né, e extremamente vasodilatador, analgésico, antibiótico, anti-inflamatório. Então a gente aplica, desde na estética a gente usa para tudo que você imaginar, desde queda capilar até pontinha do dedo, né? E na questão terapêutica a gente utiliza muito para dores, né? Temos várias vias de aplicação auricular para rinite, sinusite, toda a parte de doenças orofaciais. A via
retal, gente, que a gente utiliza muito, não dói absolutamente nada. Ele é o melhor antiparasitário natural que existe, então a gente sempre trabalha, concilia a desparasitação na clínica com ozonoterapia retal, para melhorar a desbiose, para acelerar o processo de emagrecimento. Ele modula o sistema imunológico, então se aquele sistema imunológico ele está muito exacerbado, ele diminui. Se o paciente está com muita baixa imunidade, ele vai subir. Então, falar em baixa imunidade, eu tava num congresso, sempre vira e mexe eu tô em congresso por conta dos médicos que eu atendo também, então aí eu vi, foi muito legal. Terminou aquela sessão daquela médica em específica, aí saiu uma médica que estava assistindo, foi até a outra, né? Isso na oftalmologia, só pra você ter uma noção, na oftalmo. Então ela falou assim, doutora, você tem algum estudo, alguma coisa? Porque veja, uma das minhas pacientes no pós-cirúrgico tá usando ozonioterapia e tá tendo muito resultado. Tá tendo muito resultado. Aí ela pegou e falou assim, e não é só na oftalmo. A minha mãe tava com um problema no bico do peito depois de trocar a prótese, tava quase necrosando. Sim. E a pessoa mesmo que indicou lá, que estava fazendo as massagens também, isso lá em São Paulo, estava fazendo as massagens, falou assim, faça ozonoterapia, mas fez a ozonoterapia e o bico do seio que estava para necrosar, sim, recuperou. Rapidinho, a gente faz muito em pós-cirúrgico, como você falou, ponto que abre, que infecciona, pus, está necrosando, o poder de oxigenação, de cicatrização é acelerado em 500 vezes mais. Provavelmente ela fez auricular para questão, como você falou, da oftalmologia, porque oxigena muito essa região. Então, o poder de cicatrização, ele acelera, né, o tempo de recuperação do paciente totalmente diminuído. Então, por quê? Porque é através do sangue, da oxigenação, que chega todos os nutrientes para esse tecido, para esse órgão, para melhorar a cicatrização. Então, como o ozônio ele trabalha muito nesse processo de oxigenação, a gente consegue excelentes resultados. Acaba que você tem uma proximidade até com esse pós-cirúrgico, pós-plástica, porque se a pessoa vai fazer um processo de emagrecimento, a pele é uma coisa que também não tem um milagre ali que vai ficar, né? Você faz alguma preparação antes da cirurgia, depois da cirurgia? Total. Pensando aqui que a gente conversou, não sei se nesse podcast ou que a nossa pele é um tecido periférico. Então, se a gente pensa com essa consciência, que é a última região que o nosso corpo ele vai liberar os nutrientes, as vitaminas, os minerais. A partir do momento quando a gente fez uma incisão, a gente lesionou, a gente cortou, vai ter que ter uma boa cicatrização, a gente vai ter que ter reparo tecidual, a gente vai ter que ter multiplicação celular, ou seja, a gente vai ter que ter combustível nessa pele, nessa máquina, para acontecer todo esse processo. Aí que tá o problema quando o paciente ele vai com algum grau de deficiência de ferro. O quanto eu pego, Marcela? São poucos os pacientes que, assim, tem esse olhar do pré-cirúrgico, porque todos pós. Já vem com a bomba para você arrumar, né? Porque eu vou fazer cirurgia, eu preciso, você vai fazer o meu pós, mas o pré. Para que não aconteça nenhuma intercorrência no pós, é muito melhor que a gente trate no pré do que... Então, essa nutrição, esse cuidado, esse olhar de realmente ter a garantia que essa paciente tem os nutrientes, que vai chegar essa quantidade de nutrientes para essa pele, que vai para acontecer essa reparação, esse processo de cicatrização, é muito importante. Porque isso não só vai evitar de acontecer algo, mas que a cicatriz dela, mesmo que não aconteça, vai cicatrizar de uma forma muito mais rápida e vai evitar, assim, de que abra ali, dê por exemplo, uma deiscência, uma inflamação, uma cicatriz hipertrófica. O paciente vai, às vezes, para melhorar algo e fica com uma cicatriz enorme, né? Aconteceu na minha prótese, quando eu coloquei a prótese, assim, deu tipo 2 dias, abriu tudo os pontos, assim. Olha só. Abriu, terrível. E aquilo ali dá uma cicatriz mais complicada, né? Porque às vezes não fecha como deveria, fica mais larguinha, o aspecto da cicatriz
fica diferente, né? Até o colágeno da pele, Sim. né? Do esticado. Quem faz um abdômen, por exemplo, eu nunca fiz, mas eu vejo que é uma cirurgia Com enorme. certeza. Tem gente que faz É aquela... trauma pro tecido. Faz aquela mama makeover que tá em alta, sempre vejo. Que faz o peito, que já faz a bunda, tira daqui, põe ali, faz abdômen. É uma gigante de uma cirurgia de 9 horas dentro do centro cirúrgico. Olha o trauma nesse organismo, olha o trauma nesse tecido. Fora o quanto de sangue que essa paciente não perde na cirurgia em si mesmo. Então, se a gente não... Isso, Nós sai muito temos- sangue com a gordura, Sim, né? Muita sim. coisa. Se a gente não cerca isso antes, com esse cuidado de nutrir esse tecido, e depois também, gente. Então, nós temos, tanto no processo de terapia ortomolecular injetável, e não adianta, vou falar, não adianta oral. Infelizmente, não adianta. Então, eu pego muitos pacientes na clínica que o médico deu essa batida de olho para ver coagulação. Ótimo, eles pedem os exames chaves, mas não pedem nenhum exame de nutriente, nem um exame de vitamina. E bom é o médico quando tem esse olhar, porque vai comprometer exato. o resultado dele também. Com certeza, porque normalmente eles vão fazer uma cirurgia, eles falam assim, não, você tem que emagrecer tanto, eles fazem isso. Aí pra onde a pessoa vai para o emagrecimento, que é a questão. E às vezes a pessoa está tão na ansiedade de fazer cirurgia que faz aquela dieta louca. Isso. Que faz aquele... A dieta da carne, a dieta do... Restringe tudo. Isso. Uhum. Pra conseguir emagrecer rápido, pra chegar no peso. E esse restringir tudo gera uma maior deficiência de nutrientes ainda. Aí né? falta a vitamina D, falta o ferro. Isso! Zinco, ferro, vitamina D, B12, trabalha ali na oxigenação. Então, são nutrientes que jamais podem estar em deficiência. Não em deficiência, mas assim, nem em níveis normais. Precisam estar em níveis realmente ideais. Porque, ou seja, a gente... Você entende que quando a paciente fez uma cirurgia, ela saiu do normal dela? Do acordar, do levantar, do ir trabalhar? Não. Ela gerou um trauma muito maior. Então, ela fugiu completamente do normal. Ela precisa estar em níveis ideais superiores para que o corpo dela dê conta de todo aquele processo cicatricial. E me diz uma coisa, não sei se eu entro nesse assunto ou não. Qual que é a tua... Pode falar. Eu cortei você porque a gente começou a falar dessa parte de terapia Isso. injetável. Porque através da ressonância, da biorressonância, Marcela, a frequência que tem na vitamina D, a frequência que tem no ferro, a frequência... o paciente, ele segura a ampolinha na clínica e eu consigo trabalhar de uma forma tão personalizada para a gente administrar a quantidade que ele precisa. Por exemplo, o paciente segura uma ampolinha de ferro, o aparelho ressoa. Segurou 2 ampolinhas de ferro, o aparelho ressoa. Se ele precisa de 2, se ele segura a terceira ampola de ferro e eu vou, ele dá pra fora, ele não ressoa. Ou seja, o que ele precisa é 2 ampolas de ferro. Só isso, é essa dosagem. 1 grama, 500 entendi. miligramas. Então ele consegue exatamente verificar a quantidade que o Você paciente vai precisa. pegando e vai juntando ali o que você precisa. Eu vou fazer, por exemplo, um MSM, que é um soro de enxofre para toda a saúde gastrointestinal, desbiose, toda a parte cognitiva, TDAH, toda essa parte neurológica, assim, a gente trabalha um MSM. Eu posso segurar, posso dar para ele ali 3 ampolas do MSM, 2, e aí a gente vai vendo realmente qual é a necessidade naquele dia, naquele momento pro paciente. Né, azul de metileno. Amo testar o azul de metileno com o paciente, porque o azul de metileno a gente fala que é a bala azul, né? Além dela aumentar muito a nossa libido, né? Ela gera aquele foco, aquela memória, concentração, o raciocínio cognitivo. É uma bomba, realmente, de um gás que ele dá no paciente, nesse sentido, assim, de foco, disposição, memória, concentração. Ele age muito no sistema límbico. Então, ele deixa, a gente fala que é o soro do amor. Ele deixa as pessoas mais apaixonadas. Ele aumenta a libido. Ele melhora toda essa parte de sono, ciclo circadiano. Só que a gente também tem que ter um pouquinho de cautela com o paciente que, por exemplo, já toma, porque ele é um soro nootrópico. Então, se a paciente já toma algum medicamento nootrópico, a gente não pode fazer Cruzar. uso. Então, eu testo na biorressonância.
se seria positivo ou não. Então a gente consegue personalizar. Gente, que maravilhoso isso. Ivan, deixa eu entrar num outro assunto aqui que eu acho importante, já que você trabalha com emagrecimento, tem vários protocolos, tem essa parte da integrativa, é muito completo, né? E quando a gente fala de Ozempic, que tá em alta, todo mundo falando, toma Ozempic, vai lá. A gente vai no médico para pedir, pelo amor de Deus, eu quero uma seringa de Ozempic. Qual que é a tua opinião com relação a isso? Eu acredito que é a velha frase de tapar o sol com a peneira. Porque é justamente o que a gente estava falando aqui, não vai tratar a causa. Vai tratar um sintoma. A obesidade é um sintoma. O que está por trás da obesidade? O emocional, a deficiência de nutrientes. Então o Ozempic ele vai fazer ali a liberação de GLP-1, vai melhorar a saciedade do paciente, vai diminuir a fome. Mas, em contrapartida, ele vai fazer isso enquanto ele estiver usando a caneta, né? O Ozempic quando parar. Será que isso vai ser sustentável? Nossa, faz todo sentido. Até quando uma pessoa vai fazer uma bariátrica, tem essa indicação, ela tem que passar por toda uma equipe multidisciplinar, que inclui até a parte de psicanálise. Então, assim, tudo. Se a gente for ver, hoje tem a... Calma aí, corta aí, que tem outra que era a dieta, como é que era aquela do hormônio da gravidez lá? G6? Não? Tá. Então hoje a gente tem inúmeras estratégias, até medicamentos, né, Sibutramina, enfim, os Ozempic na realidade não são nem direcionadas para os pacientes obesos, pacientes diabéticos, no caso do Ozempic, né? Temos a dieta do HCG, né, que ela simula quando o paciente ele está grávida. Nossa, né, não conheço, que dieta do hormônio HCG. E só que a questão vai agir enquanto pacientes. Eu tenho inúmeros pacientes que já passaram por essas estratégias, mas aí pararam de tomar, tem efeito rebote, um efeito adverso, e às vezes muito pior, ganham mais peso ainda, porque estão sobre a medicação de uma forma forçada, liberando o hormônio da saciedade. Então, como que a gente libera o hormônio da saciedade, do bem-estar? A gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa ter uma saúde intestinal boa, uma absorção correta, porque se a gente não tiver uma absorção, com certeza a gente vai sentir mais fome. Vitamina D. A gente precisa praticar atividade física para ter dopamina, serotonina, os neurotransmissores do bem-estar que muita gente não tem e vai descontar na comida. Então isso não é tratar a causa, isso é tratar apenas um sintoma da obesidade, né? E você tocou um ponto muito importante no sentido da bariátrica. O paciente passou por todo um acompanhamento ali, psicológico, né? A questão emocional, nutricional, mas às vezes só nesse período tem pacientes que desistem de fazer a bariátrica, porque já se encontraram, trataram a causa, foram, né, ali buscando, desistem, porque foram. Faz todo sentido. Uma terapeuta me falou assim, Marcela, você sabe que a produção, você podia pegar água pra nós, né? Já que tá de boa ali, porque aqui a gente tá cumprindo meta da água. Ela me falou assim, os meus pacientes que vêm conversar antes de fazer uma bariátrica, ou porque já tentaram tomar o Ozempic, deu efeito, né, o contrário depois, o que eles falam? Eles não aguentam tomar o Ozempic, por exemplo, né, ou qualquer um deles ali, similares, porque ele perde o prazer de comer. Aí você vai na casa, bom, mas ele não faz exercício físico? Então, ele tem uma necessidade, a gente tem uma incompletude. Sim. Então, é muito mais profundo. E se você vê, diminuiu, praticamente perdi a vontade de comer. Quando esse paciente, ele parou de tomar, gente, a questão, com certeza ele vai ter alguma deficiência nutricional. Porque ele já estava comendo bem menos, ele já não sentia muita fome. A hora que ele começa a comer, a sensação dele de saciedade vai ser extremamente diminuída. Ele vai sentir muito mais fome. É automático, é fisiológico. Ele vai começar a sentir mais fome, né? E aí, o corpo, ele é inteligente. Ele vai pensar assim, tá faltando, eu vou precisar
repor, eu vou precisar nutrir, ficou muito tempo sem. E automaticamente ele cai naquele ciclo vicioso da compulsão alimentar novamente. Ou eu vou fazer uma reserva agora aqui, porque senão ela vai parar de comer daqui a pouquinho, né? Exatamente. Então, isso é muito sério. Até quando nós temos aqui na nossa hipófise, nosso hipotálamo, é um órgão que libera os hormônios, a produção de hormônios de saciedade e fome, né? E o sobrepeso em si, o excesso de gordura, acaba inflamando realmente esse hipotálamo. Então, quando realmente o paciente está ali no processo de sobrepeso, Obrigada. Obesidade, não pratica atividade física, desnutrido, essa relação de liberação de hormônios, saciedade e fome, com certeza vão ficar muito mais comprometidos. Por isso que quando o paciente ele começa, só que aí que tá, né, gente, é a saúde mental. Começa tudo aqui, é emocional, é a saúde mental. Então, o que eu não sou a favor do Ozempic é por isso. Pode funcionar? Pode, enquanto ele tá fazendo uso. Depois que ele parar. Hoje nós temos estudos, assim, vários relatos, publicações dos efeitos colaterais de sintomas depressivos, sintomas, paciente desenvolver bipolaridade, depressão, esquizofrenia, depois de medicamentos para emagrecer, sibutramina e tudo, porque de uma forma forçada ele faz essa liberação muito grande de saciedade. Age no sistema neurológico, age nos neurotransmissores. Não vai só agir na saciedade. Eu tenho para mim isso. Então hoje tem que ser muito pesado na balança, sabe? Se eu quero algo momentâneo, se eu quero algo sustentável, eu preciso realmente trabalhar o meu Tem um estilo de equilíbrio, vida. né? Sim, Tem um equilíbrio. exatamente. Então, e o legal dentro da VV, que é a clínica dela, inclusive quem quiser conhecer um pouquinho mais, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o endereço dela, vai ficar tudo completinho aqui para você. Fica bem próximo aqui de Curitiba, para quem é de Curitiba. E para quem tá na cidade dela também, é a cidade de Palmeira, uma cidade que lá ela já domina, né? Faz assim, faz aqui de Curitiba. Porque você vai para fazer um procedimento e ela não vai olhar só aquele procedimento. Sim. Ali na conversa, enquanto tá fazendo algum tratamento, ela já tá fazendo anamnese e você nem sabe. Ela já tá fazendo interrogatório, já tá pegando algumas informações. E né? tem hoje, nos possibilita, assim, cidades próximas, a gente consegue fazer o atendimento, o tratamento tranquilamente do paciente, porque não são, assim, uma frequência muito grande que o paciente precisa ir até a clínica, né? Exato. E hoje nós já temos, atualmente, os aparelhos biofísicos, que a gente consegue trabalhar o paciente à distância. Fazer a biorressonância à distância, a gente precisa de um fio de cabelo, a gente precisa de uma unha, porque ele tem Olha, código que legal. genético, tem DNA, Uhum. tem a energia, tem frequência do paciente ali. Então a gente já consegue fazer tanto essa consulta, essa anamnese à distância. Gente, então se você, dependendo de onde você tá, você consegue Sim, entrar em contato. sim. Então existe também a consulta online ali, e depois Sim. você vai passar todas as instruções. Exatamente. Maravilhoso, Vá. A gente conversou sobre muita coisa legal, sobre muita coisa que eu não sabia. Eu tenho certeza que você que tá no outro lado também não sabia. Essa conversa dá vontade da gente querer conversar mais, saber mais. E Vai, é o pode princípio de tudo, né, Mar? Quando a gente realmente, esse é o nosso objetivo, ir na causa, né? E poder realmente tratar não só o sintoma, não só remediar, mas realmente tratar a causa. Com Sempre certeza. com esse olhar que nós somos um ser trino, que a gente precisa ter esse equilíbrio do mental, do espiritual, do emocional, do físico, que tudo andam juntos, que a gente Ai, é precisa. verdade. Eu tava falando isso né? com a Vá antes da gente começar aqui, porque quantas vezes a gente deixa de comer, ela até falou ali no início, para fazer a nossa rotina, a gente deixa de se cuidar. Quando a gente vê, né, faz pelo trabalho, faz porque quer deixar algum legado e deixa de olhar para você. E agora experiência própria, quando é o dia que eu tenho que ir lá na VAC uma vez por mês, que eu tenho que parar a minha rotina e olhar
olhar para mim, sabe? E isso começa a fazer diferença. Quando você olha conceitos como o próprio Walt Disney, eu sou fãzaça, você já sabe, segunda vez durante esse podcast que eu tô falando alguma coisa que tem a ver, né? Mas por que ele fez os parques e você tem que pegar um monorail, você tem que pegar um barco, você tem que atravessar, você tem que pegar o teu carro, porque justamente ele fala que você tem que sair da onde você está para você entrar em outra frequência. Sim. Você passa a se cuidar. Eu estava na igreja esse domingo, eu passei a frequentar a igreja por conta das minhas filhas, da catequese que elas estão fazendo, era algo que eu não fazia. E tá me fazendo tão bem. Quando a gente vai e procura Deus de alguma forma, nós somos em corpo, alma e espírito. E quando a gente procura Deus e a gente está perto dele, é um momento que você alimenta o seu espírito. Né? E isso é muito importante. A gente tem dentro da nossa comunidade, que para você que talvez não me conhece, está vindo aqui por conta da Vá, conhecer esse podcast, e eu trabalho com marketing médico, eu tenho uma comunidade onde eu ensino social medias a trabalharem, nicharem para a área da saúde, profissionais da saúde como um todo, e nós temos sempre 2 aulas na semana, e uma das aulas é na segunda-feira. E eu falei pro meu marido assim, na missa, eles falaram, olha, toda segunda-feira à noite a gente tem encontro dos casais. E eu achei muito legal. E eles falaram assim, quando eles se apresentaram, alguns casais durante o domingo, eles falaram assim, como se eu fosse me apresentar, eu sou a Marcela do Jorge, e ele falou assim, eu sou o Jorge da Marcela, e é assim que a gente se trata aqui no encontro de casais, toda segunda-feira, e eu falei para ele, nós vamos ajustar sim as nossas aulas, para que a gente tenha as nossas segunda-feiras livres, como é importante você cuidar de todos os pilares na tua vida, e é muito, eu senti isso, que foi essa mensagem que você trouxe, né, ela chegou com esse pensamento aqui. Isso, a gente tava conversando quando eu cheguei aqui. Até porque volta lá no começo do nosso podcast da gente se cuidar, né, Marcela? Eu comentei com a Marcela como é difícil a gente parar, se observar, a gente cuida de tudo. A gente cuida da casa, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do trabalho, né? E você olhar pra si, realmente, né? E pra você conseguir equilibrar tudo, tem que estar tudo em equilíbrio. O mental, o emocional, o espiritual, como a gente falou, o físico, né? E eu contei pra ela que eu estou passando por um processo de descobrimento, eu comigo mesma, porque com a relação da sensibilidade ao glúten, né? Eu contei pra Marcela que é algo que eu trabalho com alimentação e que o meu corpo vinha dando sinais. E na correria do dia a dia, como a gente falou, se a gente não para, a gente não se observa, como que eu vou cuidar do outro se eu não estou bem? Cuidar de quem cuida, como diz Linda Botega. Sim, é verdade. Cuidar de quem cuida. E aí, o meu corpo, ele vai sinalizando. É realmente como um motor do carro. No painel, vai acender uma luzinha aqui, verifique o óleo, freio de mão puxado, tá na hora de mandar pra revisão. E o corpo, gente, ele vai dando sinais. É a dor de cabeça, é a dor no corpo, é a constipação, é o estresse. E a gente passa a viver como se fosse tudo normal. Mas não é normal. Né? Então o corpo ele vai sinalizando. E aí é a hora da gente parar, olhar pra si. Tá, o que é do físico? O que é do meu emocional? Que eu tenho que usar. O que é do meu espiritual? Porque a Marcela falou, ó, alimento e espírito. Nós somos um ser trino. Como eu como algo para alimentar o meu físico? Corpo, alma e espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Então nós precisamos alimentar também esse templo espiritualmente. É isso. Né? Porque senão a gente vai viver assim, ó. Tá muito lá, muito, né? Então a gente precisa. Em tempos que todo mundo busca felicidade, quer um dente perfeito, quer uma pele perfeita, quer olhar ali naquele vídeo, porque tá todo mundo produzindo conteúdo de alguma forma, né? E olha, pensa, mas eu poderia estar melhor. Eu já tive pessoas que eu marquei para filmar. E na hora, ela falou assim, não, mas eu não tô bem, porque eu tô com uma ruga, porque antes eu quero fazer um procedimento, porque antes eu tenho que fazer aquilo e isso. Não é segura de si também, né? Nós temos os dois lados. Marcela, falou que ela foi, né, começou essa busca por causa das filhas. Eu já venho de, assim, a gente é cristão, né? Então já temos essa cultura da família. Cultura, isso. Então, esse vínculo maior, né, com a presença e com
com o cristianismo mesmo ali, né? E só que aí a gente também tem os dois lados. Tem que cuidar para não espiritualizar muito, de que tudo é... Eu falo, O fanatismo, que né? é assim, é demônio. Não, às vezes é hormônio. E é isso, Marcela. Né? A gente precisa... Nem tudo são demônios. Nem tudo é demônio, é hormônio. Porque como a gente tem que cuidar pro físico, como a gente falou, a gente precisa dormir bem, precisa comer, precisa controlar o estresse, fazer atividade física, nós também precisamos alimentar o nosso templo do Espírito Santo, né? E é esse equilíbrio. É esse equilíbrio que a gente não pode deixar. A busca se pelo perder, equilíbrio, né? com verdade. certeza. Ai, obrigada, Vá. Foi muito bom ter você aqui. Tenho certeza que a outra pessoa que está ali no outro lado da lente, seja ela ou seja ele, mas aqui é 98% mulheres. Eu acompanho lá pelos índices, então. Exatamente. Obrigada pela tua presença, obrigada por você estar aqui. Tem alguma mensagem final ou já finalizamos? Quero agradecer de coração mesmo, né? E quero deixar a mensagem para vocês que é justamente isso, pra gente sempre se atentar, escutar os nossos sinais, né? A dorzinha de cabeça não é normal, não é normal, né? O nosso corpo ele vai nos dando esses sinaizinhos. Pra gente parar de olhar muito pro outro é importante, mas para que a gente consiga cuidar do outro, a gente precisa cuidar de si mesmo primeiro, né? Isso é bíblico. Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? É isso. E é isso, gente. E ai, obrigada, Vá. Obrigada a você que está do outro lado. Você gostou desse formato de podcast? Vocês estão vendo o que a gente está fazendo esse ano? Nós estamos fazendo a nossa temporada. Nossa primeira temporada inteira foi dentro de um estúdio. E quando foi final de ano agora, todo mundo faz as suas promessas de final de ano e tal. E eu falei assim, gente, eu quero algo diferente. Eu quero que seja algo mais espontâneo, sabe? Eu quero poder gravar aonde eu estiver. E é muito incrível, gente, como as coisas acontecem, sabe? Porque quando você... Cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você pede, né? Se emocionou. Porque vai acontecer. A gente planejou isso? Sim, não. Gente, isso aqui não foi planejado. Exatamente. Isso aqui não foi planejado. E eu pedi pra Deus, eu falei assim, eu quero algo mais orgânico, eu não quero ter que me preparar toda e eu cheguei em um dia a gravar 5, 6 podcasts dentro de um estúdio com ar-condicionado no talo, sabe? Depois assim, gente, eu quero que seja orgânico, eu quero que seja leve, eu acho que é isso, entende? Eu quero que seja leve. E eu lembro... Isso é verdade, porque quando a Marcela me convidou a primeira vez pra gravar o podcast, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus. Eu fica engessado, aqui, né? Sim, você vai, porque você já na tua mente, você já cria toda aquela... Não, foi ótimo. Claro. Eu gostei, eu amei. Claro que sim. E eu lembro que daí, durante o dia todo, eu gravava 5, 6 podcasts, vai demorando, e a gente com vinho na mesa. Chegava no último, eu tava assim, ó. Eu já nem sabia nem quem mais era eu. Então, Deus sabe o que faz, né? E isso é muito legal. Então, se vocês estão gostando desse formato, de eu estar em lugares diferentes, levar vocês para lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes e poder compartilhar essa minha rede de contatos, porque a Vá é uma amiga querida, o marido dela é uma pessoa maravilhosa que tá no negócio junto com ela. Eu acho que dá pra gente fazer mais podcasts de casal, sabe? Que eu acho que o casal que trabalha junto, o casal que quer fazer acontecer, ele é somado, né? Quando tá o casal junto, tudo se multiplica, isso é muito bom. Ela tem muito a agregar sobre isso também, sobre criação de filhos. Ela tem 2 filhos maravilhosos, a família dela, gente, é muito linda, tá? Então, de alguma forma, eu tô compartilhando essa minha rede de contatos e dando essa oportunidade para que você possa conhecer pessoas diferentes também. Um beijo. Não esquece aí, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve nesse canal, já ativa o sininho para você receber notificação toda vez que a gente tiver podcast novo por aqui. Um beijo. Segue a clínica, né, Má? Por favor. E a gente vai estar sempre à disposição para levar saúde, qualidade de vida e bem-estar para todos. É isso. Beijo. Tchau.